Em 2015, empresas brasileiras endividadas estão com mais dificuldade de negociação com seus credores, além de mais pessimistas com a recuperação das próprias finanças. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV, numa parceria com a agência La Presse. Eu converso agora com Lazar Ralfon, sócio-diretor da HSA Soluções em Finanças. O que o senhor tem observado este ano? Pois é, esse ano, na realidade, a gente tem observado que as expectativas, tanto dos credores como das empresas em dificuldade, têm sido muito ruins, com pouca expectativa de solução de curto prazo, né? Diferente de todas as outras crises, quando em 6 meses, 8 meses, 10 meses, se tinha uma expectativa de resultado, dessa vez se espera que durante 1 ano e meio a 2 anos a gente venha viver com recessão e inflação elevada, né? Isso faz com que as empresas não estejam preparadas para pagar seus compromissos e os credores estejam aflitos para receber seus compromissos de uma maneira mais rápida, pela própria insegurança que a economia gera. E como resolver isso, essa distância entre credores e devedores? Olha, com realismo e conservadorismo, né? A principal decisão da empresa tem que se basear no fluxo de caixa, né? Não adianta o empresário ser otimista. Sempre que você começa um processo de reestruturação de dívidas, você tem um desgaste natural pelo não cumprimento de compromissos, né? Porém, se você fizer uma renegociação em prazos longos, condições vantajosas e cumprir, você recupera a credibilidade. Se você fizer uma negociação sem uma avaliação de fluxo de caixa, sendo extremamente otimista na solução, você corre o risco de, no meio do caminho, não cumprir novamente esse compromisso e perder a credibilidade, né? Então, a análise do fluxo de caixa é fundamental para que haja uma reestruturação de dívida sadia. De quanto foi o aumento na demanda da sua empresa? Olha, a demanda no primeiro semestre cresceu mais de 50%, né? Porém, um sinal que deixa muito claro as expectativas negativas em relação ao curto prazo da economia foi o fenômeno que nós vivemos esse ano, onde mais de 38% das dívidas que nós renegociamos foram liquidadas mediante a dação de ativos, porque nem o devedor tinha fluxo de caixa para pagar essas dívidas e nem o credor tinha expectativa que a empresa geraria caixa futuro para pagar. Então, o credor prefere receber um bem e vender, e o devedor prefere se desfazer dos seus ativos e pagar a dívida, já que a expectativa de lucro está muito reduzida. Geralmente, quando o senhor é chamado para ajudar nessa negociação, além do fluxo de caixa, que outro ponto precisa ser resolvido? Não, na realidade, o custo, né? A geração de caixa, porque muitas vezes, por exemplo, as empresas deixam de fazer reduções de custo porque não tem caixa, né? E você precisa gerar esse caixa para fazer as reduções de custo. Eu sempre falo assim, sem redução de custo, não tem solução para a dívida, né? Ou você se desfaz de ativos, ou você gera caixa, né? Uma vez eu ouvi numa palestra uma frase bem interessante sobre gestão financeira, né? Diz que a pessoa, para ficar rica, tem que ter um braço curto e um bolso fundo, né? Ou seja, você não gastar todo o dinheiro da empresa, né? E a empresa é a mesma coisa, ou seja, você tem que guardar parte da riqueza que a empresa gera para viver momentos de dificuldade, né? E normalmente o empresário não faz isso, né? Ele vai deixando, deteriorando. Ele, quando vai renegociar as dívidas, já está inadimplente, né? Se você renegocia de maneira preventiva, enquanto você está com o seu fluxo de caixa controlado, é muito mais fácil, você tem tempo para renegociar. Numa situação de crise como o país enfrenta, os credores estão mais flexíveis? Não, ao contrário. Têm sido mais inflexíveis, justamente por não acreditar numa recuperação a curto prazo. E aí o risco de falência das empresas fica maior, né? E a expectativa do credor, quanto mais rápido eu receber, quanto mais garantias eu conseguir, melhor eu vou superar a crise, né? Então, as negociações, quando você não vê uma retomada da economia, não enxerga uma luz no fundo do túnel, normalmente ficam mais tensas, porque o credor não acredita na recuperação. E aí, quando o senhor vai conversar com o credor, como é que é? Olha, normalmente é triste, mas eu diria o seguinte, mas a gente também procura ser bem objetivo, porque o empresário, ele acaba transmitindo um otimismo para o credor, e o credor se sente, às vezes, enganado. Fala assim, poxa, mas ele prometeu que daqui a 60 dias vai resolver o problema. Ontem mesmo eu vivi um caso desse. Eu tive num cliente nosso, com um credor dele,
E o credor me perguntou, mas e aquela empresa que ele está vendendo, que até setembro ia estar vendida? Né? Eu falei, olha, deve ter havido algum engano. Por quê? Porque, sabe, um processo de venda de empresa não leva menos do que 6 meses. Né? O empresário tem vontade de vender de uma maneira rápida para pagar os seus credores. Eu falei, olha, tem que fazer due diligence, tem que fazer um valuation, tem que fazer um agreement, tem todo um procedimento que não liquida em menos de 6 meses. Então, essa expectativa de vender em 30 dias não existe. E o empresário acaba passando, né? Isso é inerente ao empresário. Eu sempre falo assim, se o sujeito não for otimista, ele não vai ser empresário. Né? Só que na hora de renegociar a dívida, esse otimismo não ajuda. E a situação de renegociação da dívida, o senhor vai junto com o seu cliente? Como é que acontece? Nós temos uma equipe na HSA que faz toda uma análise retrospectiva da dívida, né? Justamente para a gente calcular quais são as potencialidades de negociação. Por exemplo, né? Se um cliente tem uma dívida com um banco e já vem enrolando essa dívida há 4, 5 anos, a gente vai fazer um estudo de qual foi o ganho que o banco já teve e que ganho ele pode deixar de ter daqui para frente para alongar a dívida. Tá? A mesma coisa acontece com fornecedores. A gente fala de banco, mas banco não é vilão. Né? Tá? Todo credor, quando vê uma empresa em dificuldades, acaba cobrando mais caro. Né? A gente diz que a taxa de juros é proporcional ao risco, né? Mas o preço do produto também é proporcional ao risco. Né? Então, quando a gente faz essa retrospectiva, a gente analisa e fala assim, bom, quais são as potencialidades de renegociação. Então, por exemplo, se um credor que já teve um lucro de 100 moedas com o nosso cliente, né, ele pode abrir mão de parte do seu lucro futuro nos próximos 2, 3 anos para compensar isso. Né? Se eu pegar um credor, por exemplo, vamos pegar um banco, um mês antes da renegociação fez o seu primeiro empréstimo, que espaço ele tem para renegociar? Né? Então, acho que esse estudo, em conjunto com a análise do fluxo de caixa da empresa e a análise de quem são os credores estratégicos e não estratégicos, é que faz o mapeamento do planejamento da reestruturação. E como manter ou reconquistar a credibilidade no mercado numa empresa devedora? Justamente cumprindo um novo acordo. Né? Eu costumo dizer que a gente, antes de fazer uma renegociação, tem que ler bastante Maquiavel. Né? Faça todo o mal de uma vez só e o bem aos poucos. Ou seja, se você alongar a tua dívida para 10 anos, o credor fica bravo no primeiro ano, no segundo ano, mas quando ele vê que durante 4, 5, 6 anos você pagou, você voltou a ser um bom cliente. Né? Quer dizer, qualquer fornecedor, seja de dinheiro, seja de produto, quer manter o cliente vivo. Ele só quer ter a segurança que vai receber. Né? Então, eu sempre falo assim, o fundamental é, na renegociação, procurar recuperar a credibilidade da empresa. Isso leva tempo. Né? Você vai levar 2, 3 anos para recuperar essa credibilidade. E tem que se habituar a viver sem crédito nesses 2, 3 anos. Por isso que o planejamento da reestruturação da dívida é fundamental. Não é só da situação atual, e sim da situação para os próximos 2, 3 anos. Senhor Lazar Ralfon, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascope TV. Obrigado, boa tarde. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da Ducascope TV.